Nesse momento, nós queríamos convidar a nossa palestrante, segunda palestrante, Gleide Davis, co-vereadora do Mandato Coletivo Pretas por Salvador, estudante de serviço social da UFBA, feminista negra, socialista, suburbana, candomblessista, bissexual. Então, Gleide, desde já, no Conselho de Psicologia, te agradece. E antes de você proferir a sua palestra, por favor, eu solicito que você faça a sua autodescrição para promover a inclusão de todos e todas as pessoas com deficiência nesse momento. Então, com a palavra, Gleide Davis. Olá, bom dia a todas e a todos. Gostaria muito de agradecer pelo convite. Eu me senti muito feliz de poder participar de uma atividade como essa. Eu que tenho debatido saúde mental sobre diversos assuntos, né, durante a minha militância, mas antes, né, me apresentando, eu me chamo Gleide Davis, eu tenho 29 anos, sou co-vereadora da Mandato Coletiva Pretas por Salvador, sou feminista negra, sou do axé, sou iaô, de Euá, sou candomblessista, né? Sou suburbana, sou uma mulher bissexual e pertenço ao partido PSOL, portanto, sou uma feminista socialista. Bom, e aí voltando, né? Eu que tenho debatido a saúde mental sobre diversos aspectos e tentado levantar, junto com as demais colegas, tanto do serviço social quanto da psicologia, a ideia de que a saúde mental ela está intrínseca às demais questões estruturais da nossa sociedade, né? Que é preciso a gente entender que a saúde mental ela é tão fundamental quanto debatermos gênero, quanto debatermos raça, classe, sexualidade, deficiência e afins, né? Então, eu me sinto bastante feliz de estar aqui hoje falando sobre como as violências, elas se intercalam, elas perpassam, elas se intercruzam com a questão da saúde mental, principalmente para nós mulheres, né? A vivência das mulheres em sociedade, ela está muito ligada à questão não apenas do empoderamento em si. Claro que o empoderamento coletivo ele faz parte do processo, né? O processo da autoestima é algo que faz com que nós mulheres estejamos impedidas de avançar determinados espaços, né? De conseguirmos alcançar determinados lugares, mas claro que fatores externos influenciam, mas a autoestima nos impede, inclusive, de lutar por uma sociedade que faça com que a gente alcance esses espaços, nem que seja na marra, como disse a Major, né? E eu sempre me sinto muito presenteada pelas palavras dela, porque ela faz um debate bem importante quando ela fala sobre a questão da brutalidade, né? De como a mulher ela precisa ser colocada como uma mulher bruta para se colocar como uma pessoa de respeito. E nós, mulheres negras, temos uma vivência extremamente brutalizada, né? Nós que na grande maioria das vezes criamos nossos filhos sozinha. Eu não sou mãe, mas eu conheço a realidade de milhares de mulheres negras que são mães, né? São mães solo, mesmo estando ao lado de seus companheiros. São mulheres que pegam toda a carga da maternidade para si, porque subentende-se que a mulher negra supostamente aguenta mais, né? O que é uma coisa bastante violenta em diversos sentidos, né? E é daí que surge a questão da violência obstétrica também, por exemplo, o fato de que nós somos as maiores vitimadas de violência sexual, né? As estatísticas apontam isso, apontam que somos as maiores brutalizadas também quando procuramos a delegacia, porque supostamente nós somos mulheres mais sexualizadas, né? Ou melhor, somos mulheres mais sexualizadas, mas se supõe que nós fazemos isso propositadamente. Então, a violência, ela surge na perspectiva da saúde mental, pensando que a violência psicológica, ela é um fator que faz com que a gente, por exemplo, sofra algum tipo de violência dentro de casa e não consiga ir a uma delegacia dar uma queixa, porque a gente já sabe o que vamos passar dentro desses espaços. Então, as coisas, elas começam a empacar, vamos colocar dessa forma, pensando no fato de que nós somos constantemente desestimuladas. Eu me lembro que quando eu cheguei na universidade há 5 anos atrás, eu já era formada, já tinha uma formação, né? Eu sou formada em administração e ao chegar na universidade pública, a primeira coisa que eu pensei esse espaço aqui não é meu, isso aqui não é para mim. E eu ouvia muito isso de determinados professores, eu ouvia muito isso de determinadas pessoas que detinham alguma autoridade naquele lugar. Porque aqui se existisse feminista de verdade, porque aqui, sabe, palavras que eu utilizavam eram desqualificadas o tempo todo dentro da sala de aula, em espaços de debate, e isso foi aos poucos
conhecendo outras mulheres negras dentro daquele espaço, participando de espaços mais feminilizados, espaços mais racialmente ricos, foi que eu fui conseguindo me encaixar naquele espaço e conseguindo permanecer até hoje. Mas a gente sabe o quanto espaços são extremamente violentos para as mulheres negras em sociedade. É a universidade, são os espaços de trabalho, é a polícia, é a política, é os espaços de educação, espaços que, mesmo que sejam colocados como espaços ditos para a mulher negra, como, por exemplo, cargos de limpeza, também são extremamente violentos. Então, nós temos uma vivência extremamente brutalizada. E com tudo isso, eu quero dizer que o debate da saúde mental e o debate da autoestima ao qual eu levanto perpassa, inclusive, a ideia de que nós não temos que ser brutalizadas, como a Major falou. Nós não temos que ser brutalizadas, muito pelo contrário. Nós podemos e temos o direito de nos sentirmos fragilizadas em determinados momentos, porque o sentir faz parte de nós, nos lembra que somos seres humanos. E o processo de socialização da mulher negra impõe a nós a ideia de que nós não somos seres humanos, de que nós somos animais irracionais. Então, partir do ponto desse debate que Denise faz, de que nós não devemos ser brutas, nós não devemos falar grosso, óbvio que em alguns momentos isso será necessário, mas que nós não devemos nos colocarmos sobre esse estereótipo para sermos colocadas como mulheres, é muito importante, porque isso faz com que a gente entenda que nós somos seres humanos e que ser emocional não é ser fraca, é ser frágil. E ser frágil é ser um ser humano. E isso nos pertence, isso faz parte de nós. Então, é muito importante a gente falar sobre como a gente precisa trabalhar as políticas públicas voltadas para a questão da saúde mental, falar sobre projeto de lei municipal, projeto de indicação estadual e federal, pensando na saúde mental sobre a questão de gênero nesse país. Porque a gente precisa entender, sim, que o atendimento ele precisa ser interseccional, porque os sujeitos têm vivências diferentes e isso interfere diretamente na forma como enxergamos o mundo, na forma como vivemos e na forma em como não conseguimos acesso. Falar sobre saúde mental é falar sobre acesso. Em como a população mais pobre desse país não consegue ter acesso às políticas de saúde mental, porque subentende-se que falar sobre saúde mental é único e exclusivamente de pessoas loucas. E não é. Todos nós temos o direito de acessar as políticas de saúde mental. E isso precisa ser debatido, até que se faça por onde, dentro da política institucional, acontecer. É isso. Quero agradecer mais uma vez pela fala. Dizer que também não posso me demorar muito, porque eu tenho um exame de estômago daqui a pouco. Mas fico muito feliz mais uma vez pelo convite. E é isso. Muito obrigada mais uma vez. Mais uma vez, né, nós queremos agradecer, Gleide, né, pelas palavras de vocês, né, e da importância de vocês estarem aqui, né, não foi proposital, mas nós temos hoje 2 mulheres negras nesse espaço de poder, né, que isso muito nos representa, né, 56% da população brasileira. Então, desde já grata, né, vamos fortalecer, sim, esse vínculo, né, e eu quero fazer uma reflexão, né, porque vocês 2 são da capital. E nós tivemos, né, Gleide, dificuldades em conseguir uma mulher para falar sobre essa temática no interior. Né, passamos em todos os grupos e não tínhamos. Então, eu quero, nesse momento, chamar a atenção nossa, né? Nós precisamos, sim, né, estar na capital, no interior, ocupando todos os espaços. Né? As mulheres têm competências, habilidades para estar, sim, né, nesse lugar. E a gente convoca toda a sociedade. Vamos olhar para essas mulheres lindas, potentes, né, que estão aí com muito conhecimento, né, com projetos, né, que podem estar possibilitando a equidade de condição, né, para todas e todas, independente, né, de sexo, de raça, de gênero, de etnia, enfim. Então, isso é muito importante, né? E queria trazer aqui, né, uma frase do livro Teoria Feminista, de Bell Hooks, que eu sou apaixonada, né, em que Bell, né, ela traz o seguinte, né, que é a liberdade para decidir em seu próprio destino. Liberdade, né, é desempenhar os mais variados papéis para não sucumbir às restrições opressivas
de uma sociedade, para expressar nossos pensamentos e convertê-los livremente em atos. O feminismo exige que a mulher possua o direito de elaborar seus próprios juízos. Postula o valor essencial da mulher emana de sua condição humana. Não depende de nenhuma outra relação em sua vida. Então, vamos avante, mulheres, né? Nós podemos pensar assim, nós temos direito, né? É livre-arbítrio, né? E o direito é para todos e todas, como diz a Constituição Federal. Então, nós temos aqui só elogios, fico muito feliz, né? Nós temos aqui nesse momento só elogios, e chegou agora algumas perguntas, né? Darlane, né, fez uma pergunta aqui. Gostaria de saber se você sofreu violência política e como você lidou, né, para as duas palestrantes, como as mulheres da Mandato Coletiva têm lidado com essas violências, que aqui no interior a gente não vê essa coisa de mandato coletivo, então eu queria que vocês explicassem um pouco mais também sobre isso. Pronto. Assim, da minha trajetória política, eu comecei a militar dentro da política institucional em 2013, né? Então, desde então, algumas violências, sim, foram vivenciadas, né? Violências mais silenciosas que foram se acumulando, e violências mais no campo da superfície, né? Que são violências mais claras, mais brutas. Sim, passei por diversas situações de violência, principalmente desqualificação intelectual. Né? Era sempre assim, você não sabe muito bem o que você está falando, né? Ou, vamos colocar a Gleide para falar sobre racismo, porque mulher negra, né, não vai saber colocar um debate mais acadêmico, vai falar sobre racismo do ponto de vista da vivência, e é isso aí. Por alguns momentos eu fiz alguns enfrentamentos muito individuais, muito sozinha. As mulheres negras estão sempre muito sozinhas em determinados espaços, né? Eu fui taxada de problemática, fui taxada de louca, né? Que eu não sabia o que eu estava falando, que eu era uma pessoa que trazia problemas para o coletivo, porque é isso, as pessoas elas não conseguem aceitar que elas possuem deficiências no sentido de interpelar coisas que elas não vivem. Então, muitas pessoas pensavam no debate do racismo a partir da ideia de que eu era uma pessoa problemática, porque eu estava apontando racismo nas atitudes, nos pensamentos, nas palavras deles, melhor dizendo. Né? Então, por alguns momentos eu fiz um enfrentamento, em outros momentos eu precisei sair de alguns espaços. Eu passei por um processo de depressão muito grande, por diversos acúmulos da minha vida pessoal, e a violência dentro do campo da política acabou influenciando também, né, nesse sentido. Então, muitas coisas, muitas atitudes que eu tomei foram muito mais de afastamento por estar me sentindo muito só nesses espaços. E a Mandata foi um espaço que me acolheu, né? Foi uma nova forma de enxergar a política, pensando que existe sim a perspectiva do afeto, que eu acho que para nós mulheres negras é muito importante isso, né? O afeto. Porque quando a gente pensa, por exemplo, naquela mulher que trabalha e precisa criar seus filhos sozinha, quem vai tomar conta dessa mulher é a vizinha. Né? Então, elas vão intercalar. Ela toma conta dos filhos da vizinha num turno e a vizinha toma conta dos filhos dela no outro. Então, a gente sempre tem a política de afeto como algo que é importante para o nosso coletivo. E me encontrar com Cleide e com Laina foi uma nova ideia, uma nova perspectiva, um novo respirar político. E isso renovou, sem sombra de dúvidas, o meu fôlego para continuar tentando, para continuar lutando dentro desses espaços. A Mandata Coletiva, ela funciona como uma forma, no sentido mais positivo da palavra, de burlar o sistema eleitoral, né? Porque quando a gente para pensar o que é eleição, a gente sempre vê a lei que só é possível cadastrar um CPF. E aí Laina cadastra o CPF dela, mas a foto de urna aparece Laina, mais Pretas por Salvador. E toda a campanha é feita em volta das três. Então, quem votou em Laina, votou em Gleide e votou em Cleide. Né? Então, os mandatos coletivos, eles surgem por volta de 2014, mais ou menos. Ganham mais força em 2016 e em 2021 a gente consegue a eleição de alguns mandatos coletivos no campo municipal ao entorno do Brasil. Na Bahia só temos nós, por enquanto, né? Eu espero que essa modalidade de mandata seja cada vez mais popular, porque eu acho que as casas legislativas, parlamentares pertencem ao povo e nada mais pintado de povo do que as mulheres pretas da periferia, né? Mulheres LGBTs, mulheres de candomblé,
candomblé, mulheres evangélicas como Cleide, mulheres que são a favor do aborto livre, mulheres que têm pautas políticas para as mulheres, né? Então, acho fundamental a gente pensar nas mandatas coletivas como um grande consenso de representação popular dentro desses espaços. Mas é isso, a gente tem sim sofrido, a gente tem feito alguns enfrentamentos em relação à desqualificação de nós enquanto mulheres. Laina sofre bastante em relação ao fato dela ser uma mulher lésbica, uma mulher gorda, mas é uma mulher bastante combativa, que tem entrado nesses espaços com muito fôlego, com muita coragem. Ela tem feito muito enfrentamento também lá dentro do plenário. No púlpito, para falar, é um processo, mas ela tem feito isso com muita força, né? E eu acredito que a gente tem conseguido quebrar diversos tabus ali dentro, né? Coisas que não eram feitas, como, por exemplo, o dia de comemoração ao orgulho LGBT. A gente conseguiu colocar luzes do arco-íris ali nos refletores da Câmara. Foi a primeira vez, né? Isso trouxe para nós uma notoriedade boa, mas também trouxe a responsabilidade de sermos as primeiras. A gente está feliz com essa responsabilidade, que a gente sabe que abrir a porteira sempre é um processo de começo que traz muita coisa, mas muita coisa positiva pesa mais, né? Então, a gente tem sim feito muitos enfrentamentos, a gente tem conseguido, dentro da balança, eu acredito que muito mais prós do que contras, e a gente tem avançado muito positivamente em relação a isso. Graças, temos mais algumas perguntas aqui. O pessoal começou a interagir bastante aqui no chat. E a gente, de antemão, né, nós participamos do Núcleo de Mulheres Negras de Feira de Santana, da Associação Move Afro. Nós temos muitas membros e muitos membros. E a gente vai estar convidando vocês posteriormente para falar um pouco isso, dessa mandata, né? Porque aqui a gente não tem muito conhecimento acerca disso. Então, isso é muito importante que você traz. Chegou aqui mais alguns questionamentos, algumas perguntas, mas todo mundo elogiando, né, o potencial, agradecendo, né, por vocês estarem presentes. Que bom, eu que agradeço demais. Aqui nós temos duas perguntas, eu vou fazer as duas e aí vocês respondem, né? Você e Major, né? Quem puder responder. Suzana pergunta, né? Sabemos da grande defasagem que ainda existe na política e o quanto é um espaço de reprodução de violência para nós mulheres. Como ampliar essa discussão e como mobilizar mais mulheres para a causa? Elizabeth também, eu vou fazer aqui duas perguntas, né? Elizabeth também faz uma pergunta, né? Gostaria de pedir a Gleide um relato de como foi e tem sido para ela vivenciar este espaço político na cidade de Salvador. Bom, assim, eu acredito que é uma coisa que eu sempre estou debatendo, né? A gente tem que ir para a periferia ouvir as mulheres. Porque existe no campo da política institucional e até dos movimentos sociais, né? A ideia de que as pessoas da periferia não sabem o que elas passam, né? Vamos lá fazer uma palestra, vamos lá fazer uma formação, mas a gente não consegue absolver a ideia de que essas mulheres, elas têm muito mais a dizer do que a escutar. Cabe aos movimentos sociais e à política institucional ouvir essas pessoas. Eu acredito que seja um papel das mandatas, não apenas coletivas, mas as mandatas eleitas aí, né? Irem, e é o que já se tem feito, é o que se tem aderido nos últimos tempos, né? Mas fazer isso com mais frequência, dentro dos limites do que a pandemia tem permitido também, é claro, né? E estar nesses espaços, adentrar esses espaços para escutar o que a população tem a falar, né? As lideranças comunitárias e a população, porque a população tem muitas coisas a dizer. A população sabe quais são as demandas daquele bairro, sabe o que aquele bairro precisa, sabe quais são os problemas que precisam ser combatidos dentro daquele espaço. E as mulheres principalmente, né? Quando a gente vai falar de violência doméstica, por exemplo, dentro desses espaços, as mulheres têm muitas coisas a falar e muitas coisas a ensinar para os movimentos sociais. Né, muitas coisas que a gente para pensar dentro do campo da academia, mas assim, quando a gente vai para dentro da periferia e vê o que essas mulheres passam na pele, é completamente diferente. Eu lembro de uma atividade que eu fiz em Ilha de Maré, já faz alguns anos, com mulheres com 60 a mais. E essas mulheres falavam o quanto os maridos delas agrediam elas emocionalmente, algumas até fisicamente. Maridos que as traíam e quando eles caíam doentes, quem cuidava deles eram elas, né? Eram elas que ficavam com eles até o fim.
né? Algumas contam, inclusive, que muitos morreram ali no braço delas. Então, a gente percebe como a violência ela se manifesta dentro desses espaços de uma forma de silenciamento dessas mulheres e como elas entendem como funciona esse mecanismo de violência dentro desses relacionamentos que têm diversos traços de violência emocional, onde a saúde mental delas já estão bastante debilitadas, onde elas, inclusive, não conseguem enxergar outra perspectiva de vida que não seja cuidar daquele homem, porque elas acham que deve ser grata a eles por alguma coisa que a gente não consegue identificar o quê. Mas elas sabem. Então, a gente precisa, sim, escutar essas mulheres. Não tem como trazer mulheres para dentro do movimento social sem escutar o que elas têm a dizer. Eu acho que as mulheres precisam falar. Quando a gente diz que as mulheres precisam falar, não é Gleide, não é Cleide, não é Laina, não são as vereadoras, deputadas, senadoras eleitas. São todas as mulheres. Todas as mulheres precisam falar e precisam ser ouvidas. Então, esse é um passo que é fundamental para a gente trazer as mulheres para dentro do movimento social e para que elas também possam escutar a gente, né? A outra pergunta... A outra pergunta era sobre fazer um relato de como está dentro desses espaços. Para mim, está sendo uma coisa muito nova. Por incrível que pareça, eu ainda estou tateando muito esses espaços. Eu ainda, ao contrário de Laina, por exemplo, que consegue subir no púlpito, eu ainda não sei o que é falar lá no púlpito, por exemplo, né? Mas tem sido uma experiência muito rica, né? Sair dos movimentos sociais, sair não, né? Mas estar dentro dos movimentos sociais por muitos anos e partir para o lugar de parlamentar. A gente sai do campo da crítica e começa a ir para o campo onde a gente tem que colocar em prática. E aí é que vem a pressão, e aí é que vem a responsabilidade, e aí a gente precisa dar resposta, a gente precisa dar explicações sobre a população, não apenas a que nos elegeu, mas de toda a cidade. Então, tem sido uma experiência bem diferente, né, que tem me trazido bastante reflexões, mas que tem me enriquecido muito enquanto militante de movimento social e agora como parlamentar. Eu tenho aprendido muito, eu acho que esses 4 anos ainda vão mostrar muito para a gente sobre o que fazer, como agir, mas está sendo uma experiência bastante rica estar nesse espaço que para nós é muito diferente. Aqui no chat, mais uma vez, né, muitos elogios. Darlane trazendo que maravilha ver mulheres estarem nestes espaços de modo coletivo. Isto mostra que as mulheres não são rivais. Olha que lindo, né? Emanuel também diz gratidão por partilhar dessas informações. Aí aqui, eu recebi aqui no WhatsApp, né, uma pergunta também, né, vou estar fazendo para você. Manuela, do Recôncavo Baiano, ela faz uma pergunta para vocês, né? Como vocês, né, adentraram nesses espaços? Vocês tiveram motivações pessoal ou coletiva? Achei muito interessante, né? Sim, eu acho que um pouco dos dois. A gente sempre, Laina, por exemplo, ela já é a segunda eleição, que ela é a terceira, acho que é a terceira, que ela está concorrendo, que ela concorreu, né? Ela concorreu como deputada federal nas últimas eleições e agora ela veio como vereadora numa perspectiva coletiva, porque aí a coisa se mistura, né? Ela entende a ideia da política como um espaço necessário, né? Estar candidata e ser eleita como uma questão necessária para a gente pensar na representação política, não apenas como mulheres no poder, mas mulheres que trazem pautas para as mulheres, mulheres que têm uma agenda defendendo políticas públicas para as mulheres. E a mandata coletiva, ela vem justamente com essa ideia, né? Vamos somatizar pautas que são muito parecidas, mas que também têm o seu diferencial. Cleide, por exemplo, ela tem a questão da moradia, né? Cleide, ela faz esse enfrentamento do movimento de moradia já há muitos anos, né? Laina já tem a questão da violência contra a mulher. Eu venho falando sobre a questão da saúde mental e sobre juventude negra, né? Contra o extermínio e contra o encarceramento em massa. Então, a gente somatiza nossas pautas, que são interseccionalizadas e são muito parecidas, mas também são diferentes. E a gente pensa num coletivo como uma questão que está priorizada, né, em relação às nossas pautas individuais. Mas, sim, são motivações que são individuais, mas que também são coletivas. Eu acho que não tem como pensar. Eu não consigo pensar, né? Eu sou tanta coisa, né? Quando eu vou me apresentar, que eu sou uma mulher negra, feminista, socialista, bissexual. Eu sou tanta coisa que não tem como eu pensar só em mim, né? Tem um coletivo todo que me acompanha
e que precisa ser representado, ou melhor, que eu preciso ser representada junto a ele, né? Ainda um pouco nesse sentido, né? Manuela passou novamente a mensagem aqui, e ela está perguntando qual o processo, né, para fazer parte, né, de uma mandato coletiva. Ela que, né, não tem iniciação nenhuma na política, mas ela quer fazer parte. Então, como eu posso fazer? Eu tenho que me filiar? Como é esse processo? Sim, o ideal é que todos os participantes estejam filiados ao partido, né? Façam parte de filiação do partido, e a partir daí pensar em como será realizado a questão da mandata, ou do mandato, se houverem homens, né? Não existe exatamente um decreto de lei, como eu falei, né, os mandatos coletivos eles ainda são vistos como algo que não está dentro do campo da lei do sistema eleitoral, né? Nem tem exatamente uma cartilha ou algo mais fundamentado que possa dizer, por exemplo, como vai funcionar, regras. Então, é algo que é feito de uma forma mais informal dentro desse próprio coletivo que vai participar. Mas a ideia é que todos estejam filiados, né, que façam parte ali do movimento do partido, inclusive para pensar a ideia da candidatura, de quem será o nome que trará o CPF, de como será feita a campanha, a questão da verba partidária eleitoral. Tudo isso é feito dentro de como o partido escolhido ele vai reger isso, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. As coisas são muito tateadas ainda, muito embrionárias, apesar do tempo que já tem, né? Praticamente 10 anos, mas as coisas ainda estão muito sendo tateadas e precisam ser mais de comum acordo entre os próprios participantes em si, porque não existe exatamente uma regra, uma via de lei que indique como isso vai acontecer. Ok, eu queria saber tanto de você, né, Gleide, quanto de Major, Denise, né? Quais as propostas de vocês, né, para os próximos mandatos, né, projetos e propostas, né, com relação à questão dessa temática, das mulheres, desse empoderamento, né, das mulheres neste espaço de poder. Então, a gente, na verdade, já fez o projeto de indicação dentro da Agenda Marielles, porque nós fazemos parte da Agenda Marielles, que é uma agenda onde diversas mandatas ao entorno do Brasil, mandatas do PSOL, a gente pega mandatas do PSOL, do PT, né, partidos de esquerda que fazem parte da agenda, colocam para dentro da mandata projetos que são colocados para políticas de mulheres negras. Nós fizemos o projeto de indicação da Casa de Parto, né, que pensa na ideia do parto humanizado para justamente quebrar a questão da violência obstétrica sofrida por mulheres negras. Então, é algo que a gente tem pensado no âmbito municipal, mas também é algo que é pensado no campo do âmbito estadual. Isso é algo que já foi colocado como um projeto de indicação. Eu também tenho pensado no projeto de indicação e municipal, né? Porque, afinal de contas, a ideia das medidas socioeducativas ela acontece nos dois lugares, tanto no municipal como no estadual, para pensarmos em saúde mental, tanto dos adolescentes que são internos, como da própria família, né? Porque a gente pensa também que com esses meninos existem mães solos, mulheres que os acompanham, porque a gente não precisa ir muito longe para perceber que são as mulheres que pegam toda a carga emocional sofrida por essas crianças. Então, a gente pensa, assim, em um projeto de indicação que viabilize atendimento psicossocial especializado para essas mulheres que são mães solos, para esses adolescentes, tanto que estão internos, como existe um projeto de egressos, né, dentro do campo estadual, ele já existe. Então, existe uma ideia de reformulação, pensando em escutar esses adolescentes e as famílias deles, e a partir daí fazer a reformulação desse projeto de egressos, né, pensando em focar principalmente na questão psicossocial, né? Então, esses são mais ou menos alguns projetos que a gente tem desenhado dentro da nossa mandata. Essa foi a frase mais dita nos últimos tempos, né? O microfone está mudo. Major, está nos ouvindo, por favor, para dar sua contribuição? Eu acho que Major caiu. Certo, pronto. Aí eu queria saber, né, se você tem mais algumas perguntas aqui.
Há novamente, muitos elogios, né? Emanuela, gratidão. Helena, que palestra maravilhosa, né? Muito aprendizado para todos nós da Bahia, em especial do interior do Recôncavo. Obrigada pela participação, né, em massa do Recôncavo, estar aqui presente. De Conquista, Salvador, temos aqui de Itabuna, Ilhéus, então todas as regiões da Bahia estão ligadas aqui conosco. Né? Para a gente isso é muito importante, né? Essa visibilidade toda que está tendo o evento. Então, desde já, né, a gente agradece. Aqui, Rafaela também, né, agradecendo, Aline falando que excelente temática, então, para a gente isso é muito bom, né, muito importante. Não tem mais algumas perguntas, se chegam mais algumas perguntas, né, para você responder, né, eu deixo aberto para você falar um pouco mais, né, a respeito da temática, a respeito do seu trabalho, a respeito do significado para você estar aí, né, sendo exemplo para muitas mulheres, né, que jamais imaginaria estar nesse espaço, né, e a gente ter você, a gente fica assim maravilhada, né, com tudo isso. Então, está aberto para você, né, fazer mais algumas considerações que você queira. Eu fico muito feliz, né? Por isso que eu falo assim, que eu tô tateando, que às vezes a ficha demora um pouco de cair. Às vezes eu vou no meu bairro, né? E aí eu tô andando pela rua, aí vem aquele vizinho que nasceu, que me viu crescer, falando, minha vereadora, aí eu fico, meu Deus, Isso acontece, isso realmente está acontecendo na minha vida, né? Eu fico muito feliz, eu me sinto muito feliz de estar nesse espaço. Eu sei que a responsabilidade é muito grande e eu penso também muito na responsabilidade. Acho que a gente pensa muito nisso, assim, né? Isso é algo que a gente fala muito. Porque quando a gente fala, estamos em espaços de poder, as pessoas enxergam poder de uma forma que eu não enxergo, né? Eu enxergo o poder sempre como um alto grau de responsabilidade. Porque é isso que aquele lugar de destaque traz, né? Principalmente para nós, mulheres negras, né? Nós que somos apedrejadas por qualquer motivo, estarmos em espaços de evidência faz com que a gente seja ainda mais apedrejada, né? E eu tenho encontrado muito afeto nas mulheres negras. Eu fico até meio boba, assim, né? De ver que as pessoas estão acompanhando a gente e que tem toda essa receptividade aí. A minha família é de Cruz das Almas, então o Recôncavo Presente me faz me sentir esse afeto vem, assim, né? Com força, porque eu percebo quantas pessoas aí dentro do estado, principalmente no interior, isso é algo que a gente já sabe, mas acaba comprovando, né, em atividades como essa, né? O quanto as pessoas estão, sim, atentas a essas questões, o quanto a Bahia carece de refletir, de debater e de colocar em prática através de movimentos sociais pautas tão importantes como essa. A saúde mental é uma pauta muito importante. As políticas públicas de saúde mental precisam ser priorizadas, porque quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de acesso, como eu já falei, a gente fala de viver, né? Eu costumo dizer que o extermínio, ele não mata apenas a bala, ele mata também através da saúde mental. O última chacina que teve maior destaque, que foram os meninos que sofreram 101 tiros, 2 mães morreram de tristeza, né? As mulheres, elas tiveram AVC e elas faleceram. Então, isso fica muito claro o quanto as mulheres, elas sofrem, quantas marcas do extermínio da segurança pública no Brasil têm deixado marcas nas mulheres negras, nas mães, né? Nessas mulheres que, enfim, fazem de tudo para criar seus filhos, para tirar seus filhos desses espaços e tem seus filhos assassinados pelo tráfico de drogas, pela polícia militar. Então, a gente precisa debater saúde mental de diversas formas, porque a violência contra a mulher negra, ela nos atravessa de diferentes formas. Então, essa sempre foi uma pauta prioritária para mim, né? Porque eu sempre pensei na questão da saúde mental como algo importante. Eu tenho um caso de falecimento da minha família. Meu irmão, ele foi assassinado. Não há respostas até hoje. Já são 6 anos sem resposta. E isso trouxe um abalo muito grande dentro da minha família, para minha mãe, para mim, né, enquanto a pessoa que morava com ele. Então, eu compreendo o quanto nós sofremos pelo genocídio, porque eu falo genocídio, quando a gente fala genocídio, as pessoas pensam que é a violência armada. Mas o genocídio, ele nos agride de todas as formas. O genocídio é fazer com que as políticas públicas não cheguem na periferia, a gente não ter acesso à saúde de qualidade, a gente não ter acesso à educação, saneamento básico, que é o básico do básico. A gente vê pessoas tendo surtos de doenças infecto-contagiosas como dengue, zika, chikungunya, por causa do saneamento básico que não chega na periferia como deveria.
Então, o genocídio é isso. O genocídio é nos desarmar de políticas públicas para nos impedir de alcançar os mesmos espaços que a elite brasileira tem. Porque se hoje a gente pensa em elite, a gente pensa em classe média alta, e as pessoas pensam que é uma questão de meritocracia, para analisar o quanto uma mulher negra trabalha e quais são os espaços que a mulher negra alcança. Então, tudo isso é um genocídio. E a saúde mental, ela faz parte do genocídio. A falta de saúde mental é um prepulsor do genocídio. O genocídio é um prepulsor da falta de saúde mental. A gente precisa parar de analisar a saúde mental como loucura apenas, o que não é um problema. A loucura não é um problema. A loucura, na verdade, ela faz parte da questão da sociabilidade e precisa ser vista dessa forma. A saúde mental, ela precisa ser vista a partir do ponto preventivo. Se a gente não tiver o debate da saúde a partir dessa perspectiva, nós sempre iremos ter um tabu embutido aí, nós sempre iremos andar em círculos e não queremos avançar nesse sentido. Então, é preciso, sim, falar sobre saúde mental como uma opressão estrutural da nossa sociedade, porque ela sempre esteve atrelada às mulheres que não queriam se casar, ela sempre esteve atrelada a pessoas negras, muitas pessoas negras que estavam andando na rua, como, por exemplo, Lima Barreto, desculpa, gente, Lima Barreto, que era um escritor brilhante, que estava apenas andando na rua, foi lido como mendigo e foi colocado no hospício. Então, a gente precisa entender como o debate da saúde mental começa no Brasil, de como as leis manicomiais, elas são extremamente violentas, elas colocam as pessoas loucas como desumanas, e elas não são desumanas, elas não são animais irracionais, são seres humanos que merecem tratamento digno, que merecem tratamento de qualidade, que merecem estar ao lado de suas famílias e que merecem ter a vida que elas querem ter. É preciso colocar a saúde mental partindo principalmente da ideia de que nós não somos iguais. Nós somos pessoas diferentes, as nossas demandas individuais, elas merecem respeito, as nossas subjetividades merecem respeito. Nós não somos deslocados, nós não somos desajustados, não precisamos nos encaixar nos moldes da sociedade, porque a sociedade, ela é patriarcal, ela é heteronormativa, ela é racista, ela é machista, e eu não quero me encaixar nessa sociedade. Eu quero me encaixar numa sociedade que quebre tabus. Eu quero me encaixar numa sociedade onde as pessoas, elas possam ser quem elas querem ser, longe de julgamentos e longe de pensar que elas são desajustadas. Né? Eu fui criada por uma mulher durante muitos anos, meu pai faleceu, eu tinha 13 anos de idade, e ela não é desajustada. Eu sou uma mulher hoje, co-vereadora, sou uma mulher negra, com quase 2 formações acadêmicas. O meu irmão mais velho é um professor de história, e a minha mãe não é desajustada, muito pelo contrário. E as mulheres que criaram seus filhos, que porventura foram assassinados pela polícia ou que estão presos, também não são desajustadas. Nós temos feito muito por onde sustentar economicamente uma sociedade que não nos beneficia. Então, a gente precisa falar sobre como nós somos a base da sociedade e não deveríamos estar lá. Não porque é um lugar indigno, porque trabalho é dignidade, mas precisamos de dignidade. Precisamos trabalhar a questão da desigualdade como algo fundamental para que a gente quebre o sistema de desigualdade e para que a gente entenda que autoestima é poder e a gente merece também estar nesse patamar. Grata, mais uma vez a você, né, por estar trazendo essas questões. E nesse seu livro, Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, né, Sueli Carneiro, ela traz, né, trabalho, né, inclusão, né, racial, inclusão de gênero. E ela traz que um estudo sobre o atual perfil profissional exigido pelo mercado de trabalho brasileiro. Essa pesquisa foi realizada pelo Ministério do Trabalho, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que as preferências, que se tem uma preferência, né, por esse mercado de trabalho, né, por essa empregabilidade. Ela traz a necessidade de termos esse olhar diferenciado, né, de termos esse olhar eu sempre trago, né, que a gente precisa observar a história, né? Nesse momento, é essencial que tenha um olhar diferenciado, sim, por causa da longa trajetória que o povo negro enfrentou. Então, a história, gente, ela precisa ser estudada, né? Porque ela remete ao passado, né? Que apresenta consequências aqui e agora, no presente e no futuro. Então, como você trouxe muito bem, se a gente for observar, né, nos presídios, a grande maioria são pessoas negras e pardas. Né? As pessoas com adoecimentos psíquicos, as pessoas que procuram o SUS. Então,
né? Então, a gente está vendo que ainda perpetua essa desigualdade racial. E é importante a gente conhecer isso. Quando eu comecei a debater isso, né, em uma faculdade particular, teve um estudante, né, que trouxe um questionamento, gente. Ele falou assim: Yara, esse negócio de cota para raça, não sei o quê, isso eles estão tirando as nossas vagas. Né? E aí, gente, eu parei e disse: nossas, então eles já contam como vaga deles. Olha para aí, sabe? É que a Djamila Ribeiro traz. A gente fala que no Brasil não existe racismo, ou se existe, mas nós não somos racistas. Eu não sou racista. Eu tenho um primo, que tem um cabelo crespo, não é isso? Entendeu? Minha tia empregou uma pessoa com a pele escura, né? Então, olha aí, gente. Então, as pessoas, elas não sabem de fato o que é racismo. E Djamila Ribeiro traz isso muito bem, né? Está na estrutura. Como nós, eu, você, todas nós que estamos aqui presentes, não temos, né, esse racismo incutido, né, numa sociedade que nos criou dessa forma, mas cabe sim a cada um de nós, né, estarmos estudando, nos apropriando sim. Né, inclusive, nós fizemos uma carta, né, a parte de 2018, que traz isso. Vamos começar do início, gente. Né? Quem não tem muito conhecimento acerca disso, então, primeiro para as psicólogas e psicólogos, vamos tirar o racismo do nosso vocabulário? Então, a gente vem trazendo. São pequenos atos que fazem toda a diferença nas questões de gênero, né, de raça e de gênero. Tá, faz tudo uma diferença. Então, ao invés de falar, né, que o dia está preto, né, vamos denegrir expressões racistas que a gente utiliza ao longo da nossa vida, a gente precisa estar observando. Né? Por que o dia está negro? Por que o dia está preto? Qual o problema? Entendeu? Porque ao invés de esclarecer, vamos elucidar, vamos resolver a problemática. Então, gente, a gente precisa estudar. A gente precisa estar colocando em prática. Nós sabemos que a psicologia precisa muito trabalhar, e nós estamos imbuídos nesse sentido, fazendo trabalho ético-político para estarmos, de fato, conseguindo propor, né, mais conhecimento, como é a nossa função maior, que é orientar os profissionais de psicologia. Né, visto que a nossa psicologia foi feita para poucos, né, veio uma psicologia importada de homens hétero, evidentemente, padres, pastores, a grande maioria, né, sua maior parte, pessoas brancas, então, que trouxe a psicologia para o nosso país. Então, a gente precisa, sim, né, incorporar uma psicologia que atenda a todos e todos, independente da condição, né, de cada ser humano. Então, isso é muito importante, o trabalho é árduo, mas a gente vê que a gente precisa, sim, estar na sociedade, né, falando sobre isso. Aqui no Recôncavo, em Feira de Santana, eu fui comprar, né, uma boneca negra para minha sobrinha, né? Ela pediu: tia, eu sou madrinha, né, e tia dessa criança. Ela me pediu uma boneca negra. Gente, eu corri Feira de Santana todo para achar essa boneca. Fui no shopping, aí não achei em determinadas lojas, e aí eu perguntei: quem é o gerente, por gentileza? E aí, o que aconteceu? Né? O gerente me recebeu, eu falei: olha, eu estou procurando aqui, né, uma boneca negra, a gente sabe que a população brasileira é 56%. São pessoas negras, e não encontrei. Qual o problema? Aí o gerente disse: não, é tempo que vem poucas, terminou, mas assim, a senhora encontra em uma loja no centro da cidade. Lá vai Yara Martins para o centro da cidade. Corri 3 lojas de brinquedos, não encontrei. Encontrei uma, né, que não vou falar o nome, mas encontrei uma, que devia estar fazendo propaganda, né, e tinha pouquíssima gente, só tinha 2. E imaginem vocês que o valor, o dobro da outra boneca comum. Aí eu perguntei: sim, mas por que o dobro? Ah, não, porque só vieram poucas e vende rápido. Eu digo: gente, então a gente precisa, sim, exigir os nossos direitos. Chegar num espaço onde não tem algo que nos represente, a gente não vai discutir com os vendedores, porque não é eles que são responsáveis por isso. Então, vamos direto com a educação, né, com respeito, como é inerente à nossa pessoa, solicitar providência nesse sentido. Né? A gente precisa, sim, de ter representações. Então, como é que uma criança pede uma boneca e não tem numa cidade, né, como Feira de Santana? Então, a gente precisa rever mais, precisa ter mais profissionais negros no shopping, mais profissionais negros médicos, né, advogados, professores. Então, isso me representa. Na minha graduação de psicologia, eu não tive nenhuma representatividade negra. Só no final que eu tive uma professora, né, que é de Salvador, de antropologia.
Eu digo, poxa, onde é que espaço é esse que eu estou aqui, né? Não me representa, gente. Então, a gente precisa estar questionando isso, porque a gente só vai, de fato, poder compreender, né, e saber agir, trabalhar com esse público quando as próprias IES, né, que formam os profissionais, não digo só de psicologia, não é obrigação só de psicologia. Esse é um problema, né, de todas as profissões, todas elas, né, até para poder inserir mais pessoas nesses espaços. Então, todas as profissões precisam ter representatividade de mulheres, representatividade trans, representatividade negras. Isso é importante, certo? Então, só assim a gente vai conseguir o que o Conselho de Psicologia preconiza, né? Uma sociedade mais justa, equânime e plural. Mas isso depende de todos nós. A luta é coletiva. Não existe políticas públicas para lutas individuais, e sim para as pautas coletivas. Lembremos disso e vamos, sim, continuar lutando efetivamente, né, incansavelmente, para que isso aconteça, certo? É importante que a gente traga isso para todas vocês. E aí, Major, né, tem algo mais a falar? Estamos aqui com o microfone aberto. O Major não está, né, Gleide? Gleide. A mulher, acho que é isso, assim, em Salvador, eu tenho dificuldade de achar boneca. Eu tenho uma sobrinha também, uma menina negra, que eu acredito que ela precisa crescer vendo referências negras, precisa crescer vendo que ela pode ter brinquedos que se encaixem com a aparência dela e que não é feio ela se parecer como ela é, né? Ela precisa ter referências de médicas negras, de professoras negras, para que ela tenha plena consciência de que ela pode escolher qual é a profissão que ela vai ter e que ela não vai ter problema nenhum com isso. E aí uma coisa que você falou, né, sobre a universidade e que também aconteceu comigo, eu tive uma professora negra que faz parte do corpo de docência da UFBA, né, que é a professora Magali, que mais tarde se tornou a minha orientadora de pesquisa e que é uma mulher com a qual eu tenho uma afinidade incrível, que é QED, então a gente tem afinidade religiosa, a gente tem afinidade de diversas formas, porque ela também é uma mulher que debate saúde mental da população negra em situação de rua, então eu consegui me encaixar e me encontrar e me sentir acolhida a partir... Ai, que linda a bonequinha! As bonequinhas. É isso, é sobre isso, sabe? É sobre a gente começar a ter representação para a gente se sentir acolhida dentro desses lugares, né? Eu tive outras professoras substitutas, mas a gente só se sente bem acolhido quando a gente começa a ver essas figuras próximas a nós, dentro da universidade, ocupando espaço que a gente gostaria de ter. E existe essa semelhança no Código de Ética de Psicologia e Serviço Social, né? A questão da equidade na sociedade, né? Lutar por uma sociedade menos desigual a partir das estruturas, a partir da coletividade. Isso é muito importante. Inclusive, também quando você fala que essa não é uma obrigação só da psicologia ou só do serviço social, é uma obrigação de todos nós. Todos nós devemos estar incutidos nessa luta, inclusive pessoas brancas, né? Porque por mais que vocês não sejam os culpados do racismo estrutural, o privilégio no qual nascer uma pessoa branca tem faz com que isso retroalimente esse sistema de desigualdade racial, né? E são essas pequenas coisas, uma boneca preta, uma médica preta, ser atendido por uma médica preta, um médico preto, estar num espaço acadêmico onde hajam professoras e professores negras e negros, são essas pequenas coisas que fazem com que a nossa autoestima seja alimentada. São essas coisas que fazem com que a gente consiga equilibrar, rebater, vamos dizer assim, né, as demais violências que a gente já sofre enquanto pessoa negra, nos estimulando a permanecer nesses espaços. E é assim que a gente vai gradativamente quebrando a violência estrutural a partir da saúde mental contra nós mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, pessoas idosas, né, mulheres mães, mulheres grávidas e afins. Então, é preciso que a gente comece a pensar na representação como algo fundamental, né? Representações políticas, representações de mulheres como Denise dentro da polícia, para a gente entender que é possível, sim, que a polícia seja um espaço de acolhimento para as mulheres negras e mulheres não negras, né? Em situação de violência doméstica. É preciso que a gente comece a trabalhar esses espaços para que, gradualmente, esses espaços deixem de ser espaços de violência e passem a ser espaços de acolhimento. Eu fico, mais uma vez, muito feliz, eu me sinto contemplada de estar nesse debate. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso mais e mais e mais vezes.
estou super aberta aqui para receber outros convites, caso seja necessário, porque eu acho que a gente é um assunto que eu não me canso e que eu acho que a gente precisa debater sempre, 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 e começar a pensar em práticas no campo da política institucional e dos movimentos sociais para avançar nesse sentido. É isso, gente. Já estamos quase findando esse primeiro bloco. Mais uma vez eu queria te agradecer. Dizer, gente, né, que quando eu encontro, né, a dificuldade é tão grande de encontrarmos brinquedos, né, algo que nos represente de fato, né. Eu nunca tive, tenho 29 anos, nunca tive. Eu já compro não só uma, viu? Eu já compro logo duas, né? Uma para o meu consultório, né? E deixo aqui em casa para outro espaço, né? Isso é importante, né? Eu trabalhei no Centro de Dificuldade de Aprendizagem, Interaduc, né? Que eu sou psicóloga educacional, também sou pedagoga. E aí, gente, amava o espaço, porque era um espaço inclusivo de fato. Você via ali a representatividade desse povo brasileiro, dessa diversidade brasileira. É importante que se diga. Eu digo assim, gente, eu acho difícil encontrar uma família branca no Brasil, exclusivamente branca. Pode ter até a retina, claro, mas, gente, por exemplo, minha família, meu pai é negro, a família paterna toda negra, minha mãe... A mãe dela é negra e o pai era italiano. Então, minha mãe saiu uma mistura. Então, na minha casa, são 10 irmãos, né? 3 tiveram a retina dessa minha cor, né? Negra, mas com retina clara. O restante é negro retinto mesmo. Então, para você ver que não existe, né? É muito raro você encontrar uma família. Então, nós somos parte desse sistema. E a luta é conjunta. Gleide, o pessoal está aqui no chat, só elogios, você só tem uma pergunta aqui para você, né, responder, tá vendo? Mas é só elogio, né? Trazendo aqui Rosângela, né? Narrativas fortes e necessárias. Obrigada por dividir conosco. É muito rica. Estou muito feliz de estar aqui presente. Elizabeth também agradecida pela presença dos relatos e força que represente. Poxa, Gleide, obrigada. Ana Lúcia também. Ana Lúcia traz, né? Xavier, quero fazer... que força em sua fala, que sensibilidade, que potência, que olhar. Gente, parabéns. Olha isso, né? Eu fico até emocionada de estar lendo esses relatos, esse feedback de vocês. Fala muito potente. Obrigada pela contribuição. A Claís Amaral, do Recôncavo. Gratidão a Gleide e a Major pelas contribuições e fala. E a Claís também traz, né? Gratidão, Yara, pela sua mediação. Marcela, maravilhosa a exposição, estou muito feliz e me sinto representada por estar aqui. Rosângela, perfeito, convocação importante, a reflexão, né? A reflexão, obrigada. Muitas falas maravilhosas. Então, gente, só estou vendo aqui, poxa vida, né? Pessoas que estão sentindo-se de fato representadas, né? Ganhando voz e vez, e essa é a obrigação, né? Sua aqui, Gleide, da Major, e do Conselho de Psicologia, né? E está mostrando, não, tem possibilidade sim, nós estamos aqui, é um direito de todas e todos, né? Então as pessoas sentem-se representadas em tê-las aqui, né? Para falar, né? Para estar mostrando a realidade, né? Não é uma realidade romantizada, mas e sim, não é ficção aqui, não. Aqui, né, a realidade não aqui e agora. E isso é muito importante. Suzana Tassi, que mesa maravilhosa. Rosângela, que mesa fantástica. Gente, muito obrigada. É preciso, sim, falar, lutar, sempre. Então, é muito importante, né, o que vocês trouxeram. E eu tenho aqui só uma pergunta, né? Ana Lúcia... Traz se foi Ana Lúcia? São tantas. Medrado, né? Ele traz aqui... Marúcia, na sua escuta e experiência, né, qual o encaminhamento para reduzir a violência contra a mulher? Gente, eu que fico muito emocionada, de verdade, fico muito feliz da gente estar nesses espaços percebendo o quanto nós somos contempladas pelas falas de outras mulheres, mas ao mesmo tempo, à medida em que a gente vai falando, a gente também vai aprender muita coisa, né? Eu mais aprendo do que, sei lá, de repente ensino qualquer coisa. Eu acho que esses espaços são espaços de bastante aprendizado, de bastante troca, de bastante ganha-ganha, né? Eu sempre saio muito fortalecida de espaços como esse, porque eu percebo que nesses espaços ainda sempre há muito o que se fazer
que para alguns é problema, e que de fato não deixa de ser, né? Mas que também é a oportunidade da gente tentar fazer as coisas acontecerem diferente, na medida em que nossas mãos alcançam também, né? Como você falou, a luta é coletiva e ainda tem muitos passos que a gente tem que dar, né? Uma das coisas que são bem importantes é a gente pensar em como trazer para os movimentos sociais essas alternativas, né? Laina, por exemplo, ela é presidenta da ONG Tamo Juntas, que é um espaço de acolhimento da violência contra a mulher que traz diversas questões de atendimento psicossocial. Tem pedagoga, tem psicóloga, tem assistente social, tem advogada. Então, é um espaço bastante plural que traz essa perspectiva do combate à violência contra a mulher e que tem contatos também com a DEAN, que faz essa conversação com a DEAN e que traz uma nova perspectiva de atendimento, né? Um atendimento mais humanizado, um atendimento interseccionalizado, onde é possível a mulher ter alternativas do que fazer, sobre o que fazer. Muitas mulheres estão sozinhas, né, nessas violências, porque o próprio agressor isola as suas vítimas, né, dos espaços familiares, das amizades, fazendo com que elas não tenham a quem recorrer quando a violência se tornar mais brutal. Então, a Tamo Juntas é uma opção importante que tem em todos os lugares do Brasil, inclusive. Existem outras ONGs, né, também que fazem esse trabalho. Eu acho importante, eu acredito que seja importante esses espaços, porque são espaços de acolhimento, são espaços, se não maioritariamente, totalmente femininos, aonde a mulher consegue chegar e se sentir menos agredida, né? Muitas mulheres estão tão fragilizadas que só de chegar no lugar e ver um homem, elas já se sentem acuadas e vão embora. Então, esses espaços são construídos pensando justamente na perspectiva do acolhimento, do afeto, e são espaços que podem, sim, serem procurados, né, para que essas mulheres possam fazer sua denúncia, para que elas possam encontrar meios e formas de sair desses espaços violentos e conseguirem continuar suas vidas de uma forma mais digna, né, longe dos seus agressores. Então, mais uma vez, né, quero te agradecer, né, pela sua disponibilidade, né, de estar aqui, a você, a Major Denise, né, o Conselho de Psicologia agradece, e eu só quero que você faça as suas considerações, porque logo após vamos exibir o vídeo de uma psicóloga, né, que é musicista, cantora, para homenagear os profissionais de psicologia, né, e estudantes nesse momento, né, porque hoje é intitulado como nosso dia. São 59 anos, né, que a nossa profissão foi regulamentada. Eu sempre brinco que é uma jovem adolescente, né, 59 anos. Então, eu queria que você fizesse as suas, né, considerações finais, para após a sua fala, a gente está exibindo o vídeo. Desde já, grata, assim, e que a partir de agora nós vamos estar sempre convidando você para participar, tanto nos eventos da sede como dos interiores, ok? Eu quero parabenizar vocês pela essa data tão importante, né? Como você falou, é uma adolescente, é uma jovem, começando aí a andar, e jovem sempre tem uma mente mais aberta para receber as coisas, né? Então é tempo de mudar, é tempo de interseccionar esse espaço. Profissionais como você e tantas outras mulheres que eu vejo e tenho conhecimento, estão fazendo a psicologia ser o que ela é, um espaço de acolhimento, né? Trazer a saúde mental para o campo da interseccionalidade é importante, sim, né? A psicologia tem construído pontes muito grandes e muito importantes para a gente pensar nas estruturas da sociedade a partir desse debate, né? Da psique, da saúde mental, da desigualdade, partindo desse sentido. E isso é algo muito importante e que merece todos os aplausos do mundo. Então, parabéns às profissionais pelo dia de hoje. Os profissionais, é claro, que eu sempre falo no feminino, quando eu falo no feminino, eu estou contemplando todo mundo, se sintam todos contemplados. Enfim, dizer que vocês fazem parte de uma construção social que faz com que as coisas elas sejam, sim, gradualmente menos desiguais, né? Mais favoráveis. E nem tudo são espinhos, né? A gente precisa falar das flores também. A gente tem avançado muito nesse sentido. A gente tem encontrado espaços de acolhimento, de atendimentos psicossociais gratuitos, né? Profissionais de saúde mental, psicoterapeutas, têm feito atendimentos gratuitos ou em valores sociais. Isso é um avanço muito grande. Isso é a percepção de uma sociedade que precisa ter acesso e que nem todos podem ter um acesso mais elitizado. Então, a saúde mental ela tem caminhado
por lugares aonde as coisas estão, sim, mais democráticas. E isso é fundamental da gente pensar também. O CAPES, ele precisa ser reformulado, ele precisa ser reformado, mas ele existe. E isso é um avanço muito grande, né? As profissionais de saúde mental, em sua grande maioria, já entendem que as leis manicomiais, elas são um atraso, que é preciso a gente pensar nas leis antimanicomiais como algo importante no debate da loucura, né? Então, isso também é um avanço muito grande. O serviço social já entende há alguns anos, né, que a saúde mental ela é um processo que envolve as estruturas da desigualdade social, que também é outro avanço. Então, a gente está vivenciando, sim, alguns avanços nesse sentido. A gente já tem profissionais debatendo a questão do genocídio da população negra e da saúde mental como algo que estão interligados, né? Eu não venho trazendo isso sozinha, eu não sou percussora, eu não inventei isso. Eu me inspirei nas mulheres que vieram antes de mim, escreveram e foram em campo e entrevistaram pessoas em situação de rua, pessoas que estão encarceradas, principalmente mulheres, adolescentes que estão em medidas socioeducativas, em cumprimento de medida socioeducativa. Então, a gente tem um debate muito amplo aí para fazer e que significa um avanço. Uma atividade como essa de hoje é um enorme avanço. Então, é preciso a gente aplaudir esses avanços e dizer que sim, há muito o que se fazer, mas a gente tem feito tanto, que a gente vai deixar sementes importantes para as próximas gerações regarem, continuarem regando, até que sejam árvores de raízes fortes e que inquebráveis, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez também pelo convite e dizer que estamos juntas sim e que essa pandemia acabando, a gente vai fazer atividades presenciais, porque o afeto, o calor do abraço, do encontro, faz as coisas ficarem ainda melhores do que já são. É isso, quero agradecer mais uma vez, muito obrigada, estamos juntas de verdade, parabéns mais uma vez, e é isso, um beijão a todas e todos. Nós que agradecemos, né? Muito obrigada.